Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Você pode ouvir também pelo site, que é o www.radiomundial.com.br. Muito bem, estamos aqui mais uma vez na 95,7 FM, programa Saúde Animal. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário homeopata, psicanalista clínico e facilitador em constelações familiares. Eu deixo aqui agora os telefones do ouvinte mundial, que são 3171-0221 e 3262-4490. Estamos ao vivo, quem quiser ligar, o Pedro gentilmente vai atendendo as ligações. E, na medida do possível, eu vou respondendo dúvidas relacionadas aos animais de estimação, à psicanálise, relação tutor-tutelado, problemas de saúde ligados aos animais de estimação, de companhia, as constelações familiares, a visão sistêmica, enfim. Todos esses assuntos que são abordados aqui no programa Saúde Animal há 17 anos na Rádio Mundial. Bom, tenho aqui vários recados para vocês. Em primeiro lugar, vai ter uma palestra agora dia 22/7, aqui no auditório da Rádio Mundial, na Avenida Paulista 2200, em frente ao metrô Consolação. Dia 22/7 é uma segunda-feira, às 19h30, gratuita, para quem quiser conhecer um pouco de constelação familiar veterinária. Agradeço muito a direção da rádio, a diretora a Miriam Morato, que me fez o convite, para que eu pudesse abordar esse tema informando os ouvintes, né? E também não só os ouvintes, mas a palestra é aberta a todas as pessoas que queiram conhecer o tema constelação familiar veterinária. É a primeira vez que eu faço essa palestra aqui na Rádio Mundial. É um tema que eu tenho trabalhado muito, já a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, toda quarta-feira lá na Escola de Psicanálise Caminho do Meio, em Santo André, onde eu dou um curso de formação em constelação familiar e faço as constelações familiares. Então, dia 22/7, às 19h30, auditório da Rádio Mundial. A pessoa só precisa fazer inscrição. E as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp 0 operadora 11 99639 0089 99639 0089. Quem tiver interesse em conhecer esse tema, é a primeira vez que eu faço aqui no auditório da Mundial. Como eu estava dizendo, as constelações familiares, eu realizo-as todas as quartas-feiras na cidade de Santo André, na Escola de Psicanálise Caminho do Meio, onde temos lá um curso de formação para consteladores, para formar facilitadores em constelações familiares. Toda quarta-feira o curso teórico das 19 às 20 e depois das 20 às 22 nós abrimos o curso para receber as demandas de fora, os pacientes que querem realizar as constelações familiares, que são acompanhados por todos os alunos do curso. Então, se você tiver interesse em conhecer esse processo, basta você entrar em contato comigo, eu te dou o telefone da escola, você liga, faz a inscrição e vai conhecer, vai participar, né? Vai entender essa psicoterapia breve de Bert Hellinger e como ela pode ser desenvolvida, inclusive na medicina veterinária. Muitos casos lá de Santo André são ligados aos animais de estimação, aos animais de companhia. Só que aqui em São Paulo agora, nós lançamos um curso específico de constelação familiar veterinária, que começa agora em outubro no IBRA, que é um instituto de pós-graduação aqui da Vila Madalena, aqui em São Paulo, na área veterinária. Então, pelo IBRA, o título é Constelação Familiar Veterinária. Lá é uma escola de pós-graduação, mas para médicos veterinários, mas o nosso curso não é exclusivo, não é específico para médico veterinário. Tá? Ele é específico, aliás, ele é aberto a todas as pessoas que queiram conhecer essa técnica e aplicá-la. Então não precisa ser médico veterinário, não há pré-requisitos para esse curso. Ele começa em outubro, ele dura 8 meses, são 8 módulos, todas as segundas-feiras, por 8 meses, e o aluno sai formado em facilitador, em constelação
familiar veterinária. Nós vamos dar toda a parte teórica das constelações familiares e todos os dias, assim como na cidade de Santo André, nós abriremos as práticas, né? As demandas externas, as constelações externas, as pessoas que queiram constelar questões ligadas aos animais de estimação. Então, em Santo André, constelação familiar, e aqui em São Paulo, constelação familiar veterinária. Bom, tem um canal do YouTube que o Pedro, né, ele gentilmente fez. O canal chama Saúde Animal. E esse canal, você vai, tem o sininho lá, você clica e você passa a receber os vídeos atuais que eu realizo aí nas minhas apresentações, ou aqui na rádio, nas entrevistas que faço, enfim, para que você fique bem inteirado em relação aos temas aos quais eu desenvolvo, que são visão sistêmica, constelação familiar, né, homeopatia veterinária, enfim, todos esses temas que vocês sabem que eu realizo. E semana que vem, na segunda-feira, às 20h30, eu vou fazer uma live com um colega de Londrina. Nós vamos falar sobre o tema Cara de um, Focinho do Outro, que é o tema do meu livro. E esse tema eu gosto muito de dizer, gosto muito de falar, porque é a base do meu consultório veterinário. As pessoas chegam, né, no meu consultório trazendo questões, problemas de saúde dos animais de estimação, aos quais, né, as pessoas tutelam. E na medida que a gente vai avançando na consulta, a gente vai vendo que aquele problema do animal tem uma relação muito intrínseca, muito estreita com a família, com padrões familiares aos quais esse animal está submetido, ele está inserido. Então, foi daí que nasceu o livro Cara de um, Focinho do Outro, que mostra, inclusive, a relação de semelhança que existe entre os animais e seus tutores, bem como dos seus quadros, dos seus transtornos, das suas doenças, né? E isso foi, o livro Cara de um, Focinho do Outro, foi um passo, uma ponte, para que eu chegasse nas constelações familiares. Porque, na medida que eu identifiquei que muitas das doenças que os animais apresentam têm como origem, têm como base, têm como influência, ou têm como padrão as questões da família humana, aí a gente se pergunta, mas o que eu faço com isso? O que eu faço com o fato do animal ter uma doença que se parece comigo? Como é que eu quebro isso? Como eu resolvo isso? Como eu atuo para que esse animal melhore desse quadro que ele tem, que tem influência minha, né? Que teve uma influência negativa, entre aspas, da família ao qual ele está, ou seja, essa família influenciou negativamente na aparição, no surgimento ou na evolução do quadro da doença ao qual o animal apresenta. Como é que eu atuo? Eu atuo com as constelações familiares. Dessa forma, nós quebramos os padrões, não do animal, mas quebramos os padrões da família ao qual o animal está sob forte influência. Então, hoje eu trabalho dessa forma. Se tem algo, inclusive isso vai ser muito discutido, muito falado, inclusive tirado, né, as dúvidas que vocês tenham, uma oportunidade aqui na palestra no dia 22/7 no auditório da Mundial. Sobre esse tema que eu falo, como a gente chegou, como eu cheguei nas questões de semelhança entre animais e seus tutores, como isso virou um livro e o que eu faço com isso que eu descobri, né? Descobri entre aspas, isso já estava aí, mas as pessoas não, especialmente os médicos veterinários, eles observavam muito, né, por que os animais eram tão parecidos com as pessoas, mas ninguém se debruçava com seriedade sobre esse tema. Era sempre algo lúdico, né? Nossa, olha, aquele cachorro é ansioso. Olha, aquela dona é muito ansiosa. Nossa, aquele cachorro é muito deprimido. Ah, mas o dono dele também, olha que engraçado, é muito deprimido. Ah, a cara de um, focinho do outro. Ah, que legal, que legal, que legal. Mas espera aí, que história é essa? Que legal. Isso não tem nada de legal. Quer dizer, na verdade é muito engraçado até. A gente pega casos muito interessantes, né? Lúdicos mesmo, entre... a semelhança às vezes é tão grande entre um e outro, né? Entre o animal e seu tutor,
que às vezes até se expressa de forma física, né? Então isso é engraçado. Mas tirando a parte engraçada, há aí uma questão importante. Os animais, eles estão inseridos num sistema familiar que não é o deles. Mas qual que é o sistema familiar do cão? O sistema cão. Qual que é o sistema familiar original do gato? O sistema gato. Então, os animais, eles saem dos seus sistemas. Mas por que eles saem dos seus sistemas? Porque eles estão convivendo conosco cada vez mais de uma forma estreita, né? Começando pela verticalização das cidades, pela fragmentação das famílias, pela desvalorização da espécie humana, né? Então, eu estive no shopping na terça-feira, e no shopping Moca, né? Eu moro próximo, e eu lá estive lá com a minha família. Eu fiquei impressionado de ver a quantidade de animais passeando ali na terça-feira à tarde, que foi um feriado do dia 9 de julho, no shopping. É impressionante a quantidade. Eu já tinha ido, já fui várias vezes nesse shopping, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de animais. Tanto é verdade que tinha um evento de agility, lá fora, na parte de fora do shopping, onde os animais poderiam socializar, fazer exercícios. Até por isso também tinha muito movimento. Mas veja o quanto os animais, quantos animais de companhia assumiram um papel importante na nossa sociedade. A gente pode fazer críticas em relação a isso, a gente pode fazer elogios em relação a isso, mas uma coisa é fato: hoje o animal, ele assumiu uma posição, um lugar nas famílias que até então ele não tinha assumido na nossa sociedade, né? Sociedade americana, talvez, iniciou isso, e a gente comprou muito essa ideia americana, né? Que o animal, ele é um membro efetivo da família, muito influenciado pelo capitalismo, pelo mercado pet, que é o mercado que mais cresce no mundo, né? Cresce de 12% a 15% ao ano, né? Apesar da crise, é o mercado que mais cresce. Então, muito influenciado por esse capitalismo. Mas não só isso. Como eu disse, verticalização das cidades, as pessoas não moram mais em quintal, o animal não mora mais em quintal, as pessoas não moram mais em casa, grande parte das pessoas moram em apartamentos, esses apartamentos são cada vez menores, a relação com esse animal é cada vez mais estreita, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, né? Segundo o último censo, nós temos mais animais do que adolescentes no Brasil. São cerca de 55 milhões de cães e gatos domiciliados para uma população de 230 milhões de habitantes. Então, uma em cada casa tem um animal de estimação domiciliado. Isso fora os animais que não são computados, fora os animais de rua, fora os animais que estão em abrigos, fora os animais que estão em ONG. Estou falando de animais domiciliados, que puderam ser registrados, computados pelo censo. Então, é uma quantidade muito grande. E não só isso. Hoje, com a desumanização, né, da nossa espécie, né, a gente não crê mais no próximo, né? A gente não investe mais no ser humano, a gente se decepcionou com ele, essa é a verdade. A gente não confia mais nas pessoas, né? Me lembro de um texto que eu estava lendo outro dia, em que uma pessoa dizia assim para mim, dizia assim na revista, que ela foi com o cachorro e a neta no shopping, e ela ficou impressionada porque e ela dizia que a neta dela era a coisa mais linda do mundo, mas que infelizmente, segundo esse termo que ela utilizou, infelizmente, todas as pessoas que paravam para conversar com ela olhavam para o cachorro, interagiam com o cachorro, socializavam com o cachorro, e diz que ninguém socializou com a neta dela, né? Que ela disse que era linda, é uma gracinha, enfim, né? Como as pessoas hoje, elas estão voltadas para o olhar em direção ao animal e não mais o olhar em direção às crianças, né? Quando que a gente podia imaginar há 20, 30 anos atrás que uma pessoa que estava ao lado de um cachorro e de uma criança
o cachorro ia chamar mais atenção que a criança, né? Isso não acontecia. Então, são inúmeros os fatores que levam os animais cada vez mais a se humanizarem, a serem colocados no lugar de filhos, que as pessoas insistem cada vez mais em não tê-los, né? Antigamente, na minha geração, os pais, as famílias eram compostas, né? O casal e mais, a princípio, 5 filhos, né? Coisa de 60 anos atrás. Depois nós passamos, na minha geração, para 3 a 4 filhos, né? Depois vieram 2 filhos. E hoje nós, na geração passada, 1 filho, e hoje as pessoas, muitas delas, não querem ter filhos, né? Então, veja como foi diminuindo a quantidade de crianças, o interesse dos casais pelas crianças, e como foi crescendo o interesse desses mesmos casais que, com o passar das gerações, passaram a ter menos filhos e mais animais. E hoje as pessoas simplesmente elas chegam no consultório e falam: doutor, nós casamos, né? Geralmente chega o casal com um cachorro ou um gato e diz: nós casamos, resolvemos não ter filho, adquirimos esse animal e o senhor será o nosso cão-diatra, né? Então, parecido com pediatra, né? Pediatra de animal, de cachorro, né? E assim vai. E essa é a realidade que nós temos que lidar hoje. Quer a gente acha isso correto, errado, doente, sadio, não sei, né? Cada caso aí a gente vai analisar com um olhar. O importante é que os animais, eles alteraram muito a sua forma de interagir com as famílias. E é isso que importa para nós, médicos veterinários, sistêmicos e médicos veterinários facilitadores de constelação familiar. Por quê? Porque eles vão olhar para o animal sempre dentro de um contexto familiar. Essa doença que o animal apresenta não é exclusividade da família animal dele. Essa doença não é do sistema original dele, exclusiva. E ele existe, ele tem uma influência do sistema dele, obviamente, né? Ele está ali como cachorro, ele tem um pai cachorro, uma mãe cachorro, mas ele está convivendo de forma muito intrínseca, muito íntima com as pessoas. E ele vai, e como ele está no lugar errado, como ele está no lugar do filho, né, da filha, esse animal vai adquirir doenças, transtornos, questões que são dessa família. Que se não tivesse o animal, tivesse uma criança, as adquiriria também. Então o animal ele vai fazer a parte da criança na família. Esse é meu trabalho. É por isso que eu entendo o meu trabalho hoje como um terapeuta sistêmico, onde eu vou tratar a família. E as constelações familiares, elas vão tratar, elas vão quebrar padrões familiares. E dessa forma a gente vai tirar o animal desse quadro, tirando um pouco ele do sistema familiar humano, ao qual ele está muito influenciado, e levando ele ao sistema veterinário, ao sistema animal dele. O que, levando a sua fonte criadora, que são seus pais genéticos, esse animal vai melhorar em todos os seus aspectos: mental, emocional, físico, na sua saúde, no seu bem-estar, enfim. Tá bom? Pessoal, agora eu tenho um recado para vocês da farmácia homeoterápica aqui de São Paulo. A homeoterápica farmácia de manipulação produz fórmulas magistrais, alopáticas, fitoterápicas e homeopáticas, inclusive os imunomoduladores homeopáticos, importantes no tratamento complementar de inúmeras doenças crônicas, entre elas o câncer, atualmente muito comum nos animais de companhia. Homeoterápica farmácia de manipulação. Consulte sempre um médico veterinário. Rua Heitor Peixoto, 530, Cambuci. Telefones 3277-1007 ou pelo WhatsApp 949820006. Nessa palestra do dia 22, ao qual todos os ouvintes do programa, os ouvintes da rádio, e mesmo quem não é ouvinte, está convidado, você pode trazer pessoas, só precisa me passar o nome devidamente para que eu faça
uma lista de presença, porque o lugar é limitado e não é tão grande assim. As pessoas, a minha intenção nessas palestras é desmistificar um pouco as constelações familiares, até porque as pessoas têm essa ideia que as constelações, elas são como uma panaceia. O que é panaceia? É aquela coisa que serve para tudo. Por exemplo, ômega 3 que vende na televisão, vitamina não sei do que, tudo sofre um modismo, né? Antigamente era cartilagem de tubarão, enfim, né? Então as pessoas, o mercado lança técnicas ou produtos que eles dizem servir para tudo e para todos. Não é assim. As constelações familiares, elas têm as suas indicações. Elas podem ser utilizadas em toda e qualquer doença, em todo e qualquer transtorno do animal. Mas ela não faz um milagre, né? Não existe milagre, a não ser na igreja, né? A não ser com Deus. Tudo são técnicas de tratamento, no caso das constelações, de psicoterapia breve, que inclusive nada substituem o tratamento convencional. Então nós estávamos falando da farmácia homeoterápica. Eu, como médico veterinário, eu continuo tratando os meus pacientes animais com a minha especialidade, que é a homeopatia veterinária. Realizo as constelações de uma forma auxiliar, de uma forma complementar. E não indico nenhum tutor, nenhum dono de animal a fazer exclusivamente as constelações familiares e não fazer os tratamentos tradicionais. Sejam eles da alopatia, sejam da homeopatia, sejam da cirurgia, enfim. A pessoa passa pelo médico veterinário normal, mas associado ao tratamento convencional, realiza as constelações familiares. E dentro dos tratamentos os quais eu realizo, eu faço muito uso da minha especialidade, que é a homeopatia veterinária. E a farmácia homeoterápica, ela produz uma classe de medicamentos chamadas de imunomoduladores homeopáticos. Imuno, de imunidade, de sistema imunológico. Moduladores, modular é equilibrar, né? Então, eu vou aumentar muito a imunidade desse animal. Não, muitas vezes você nem pode fazer isso. Muitas vezes a doença ao qual ele tem é fruto dessa exacerbação do sistema imunológico, que você tem que modular. Eu vou aumentar a imunidade do animal em outros casos. Às vezes até precisa, porque o animal está com a imunidade baixa. Então, os imunomoduladores homeopáticos, eles são utilizados para tratamento de doenças crônicas, especialmente em pacientes oncológicos, especialmente para o câncer. Esses medicamentos, eles não têm efeitos colaterais, eles não fazem mal. Aliás, como toda boa homeopatia, não tem efeito colateral. O que não quer dizer que o remédio homeopático mal utilizado não faça mal, né? É óbvio, se ele pode produzir algo bom no paciente, também ele pode produzir algo ruim. Então tem que ser sempre prescrito por um médico veterinário. E eles produzem esses medicamentos, ao qual eu trabalho há mais de 12 anos, com um resultado incrível. Inclusive agora nós temos utilizado esses imunomoduladores para o tratamento dos quadros de estresse ou para as doenças secundárias provocadas pelos quadros de estresse aos quais os animais vivem hoje. Muito porque eles estão em contato conosco e obviamente nós estamos estressados e, dizendo bem a verdade, nós estamos muito tóxicos, intolerantes, irritados, estressados, porque nós trabalhamos muito, porque nós descansamos pouco, porque nós vivemos uma pressão muito grande nesse momento da sociedade ao qual nós vivemos. Então, se você tiver alguma dúvida em relação aos imunomoduladores ou em relação a tratamentos homeopáticos, entre em contato comigo, 0 operadora 11 9 9639 0089 99639 0089. E não esqueçam, se você quiser conhecer um pouco de constelação familiar veterinária, dia 22 de julho, segunda-feira, às 19h30, palestra aqui no auditório da Rádio Mundial, Avenida Paulista 2200, em frente ao metrô Consolação. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.